Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como criar tipos específicos de exceção e trabalhar com eles. A gente viu até agora que existem diversos tipos de exceção que a gente pode usar nos nossos programas. Tem várias formas de a gente trabalhar. A gente pode trabalhar com um tipo mais genérico, um tipo mais específico, dar tratamentos diferentes, tudo isso a gente viu. No entanto, mesmo a gente tendo aí essa gama de tipos de exceção para a gente usar, pode ser, né, que a gente precise de um tipo mais específico, né, um tipo próprio que diz respeito a uma exceção, né, um problema próprio ali do nosso modelo, do nosso sistema, específico que o nosso sistema está tratando. Então, na nossa classe carro, por exemplo, a gente pode precisar de uma exceção própria que indique, né, que a quantidade de velocidade é inválida. Então, caso for passada uma quantidade de velocidade inválida, a gente pode precisar de um tipo específico de exceção para tratar desse problema. Então, assim, ao invés de a gente usar a classe generic exception ou usar alguma outra classe que a gente tem à disposição, que a gente viu lá na árvore de exceção, a gente pode desejar que exista uma classe de exceção própria para o nosso problema. Tá? E ter uma classe de exceção própria, um tipo específico de exceção do nosso modelo, nos dá a vantagem da gente poder ter um tratamento diferenciado, um tratamento específico para esse tipo de exceção. Então, quando esse nosso tipo de exceção acontecer, a gente tem como dar um tratamento. Diferente de se a gente escolher, né, uma exceção genérica, exception ou alguma filha, pode ser que a gente não tenha como separar muito bem, porque podem acontecer exceções daquele tipo, naturalmente um erro, né, do próprio programa, e uma exceção que acontece devido a uma situação, uma regra que nós colocamos. E aí não tem como a gente diferenciar se a gente usar a mesma classe. Então, ter uma classe própria para a nossa exceção, para a regra que nós mesmos criamos, nos dá esse poder da gente ter um tratamento diferente para esse tipo de exceção. Mas como criar uma classe própria de exceção? Bom, para a gente criar uma classe de exceção, basta criar uma classe que herda, que estende de exception, ou alguma filha de exception que tenha a ver com a nossa exceção, desde que não seja runtime exception, caso a gente queira criar uma exceção checked. Então, caso a gente queira criar uma exceção checked, a gente estende de exception. Tá? Via de regra, a gente vai estender de exception. Então, quero uma exceção checked, pego, crio uma classe e estendo exception. E a gente pode estender de runtime exception, caso a gente queira uma exceção unchecked. Podemos estender também de uma filha de runtime exception, caso a gente achar que tem a ver com a nossa exceção, que a nossa exceção é um tipo daquela exceção específica, mas via de regra, quando a gente quer uma exceção unchecked, a gente cria uma classe e estende runtime exception. Beleza, galera? Então, quero criar uma exceção específica checked, pego, crio uma classe e estendo exception. Quero criar uma exceção específica unchecked, crio uma classe e estendo runtime exception. Geralmente, as classes de exceção elas não têm métodos ou
atributos, né? Elas possuem apenas construtores. Então, comumente, a gente costuma criar um construtor que recebe uma mensagem de erro e ele pega essa mensagem e repassa para a classe mãe. Vamos criar, então, aí, uma nova exceção chamada velocidade inválida exception e vamos trabalhar um pouco com ela para que vocês possam entender aí essa dinâmica de ter exceções próprias. Bom, galera, estamos aqui no nosso projeto aí, automóveis, né, onde a gente tem a nossa classe carro e tal. E vamos agora criar a exceção velocidade inválida exception. Então, new class velocidade inválida exception. Vai ser a nossa exceção personalizada. Ok? Temos a nossa classe aqui e o primeiro passo é fazer ela herdar, tá, de exception, caso a gente queira que a exceção seja checked, ou de runtime exception, caso a nossa exceção, né, a gente deseja que ela seja unchecked. Então aí depende, tá, galera? Vocês podem herdar também de filhos de exception ou de runtime exception, enfim. Aí depende muito, né, do que vocês vão adotar. Mas geralmente a gente herda de exception ou de runtime exception. Então se eu quiser que a exceção seja checked, eu boto extend exception. E beleza, agora a gente já tem a nossa exceção. Tá? Ao passo que, se eu quiser uma exceção unchecked, basta eu colocar aqui runtime exception. E aí a minha exceção agora é unchecked. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. Aqui eu vou querer que a minha exceção seja checked. Então, eu vou herdar de exception. Tá? E aí, como eu disse para vocês, né, a gente tem, geralmente, nas exceções, apenas um construtor. Né, construtores, na verdade, só construtores. A gente não tem nem métodos, nem atributos, nada disso numa exceção, falando de um modo geral, porque ela é só para representar aí um erro, um tipo de erro. Então, geralmente o que a gente tem, né, é um construtor, velocidade inválida exception, que recebe, tá, a mensagem de erro. Mensagem de erro. Aquela mensagem, lembra aquela mensagem que a gente coloca na exceção, na hora que a gente dá o throw new new exception, por exemplo, e aí a gente bota entre parênteses. Na verdade, como a gente dá o new e a exceção, a gente está chamando ali o construtor da nossa exceção e passando para o construtor a mensagem. Tá? Então essa é que é a ideia. E aí o que eu faço? Eu repasso a minha mensagem para o construtor da classe mãe, né, para o construtor de exception. E aí eu já coloquei ali a minha mensagem. Ok, galera? Então, uma exceção básica, pessoal, basicamente ela tem essa forma. Né? Não tem muito mais do que isso. A gente tem um construtor que recebe a mensagem, ele seta a mensagem para o construtor da classe mãe, ele já vai lá colocar, provavelmente exception tem lá um atributo dela e tal, e fim de papo. Né? A gente criou, então, a nossa exceção. Ok? Vamos agora trabalhar com a nossa exceção. Salvei ela aqui. Vamos lá na classe carro. Agora a gente tem uma exceção própria para representar uma velocidade inválida, né? Tanto na aceleração quanto na frenagem. Né? Eu quero frear aí uma determinada velocidade, uma quantidade de velocidade. Aqui na frenagem a mesma coisa. E a gente estava usando até então exception, que é a exceção genérica. Não dava para a gente dar um tratamento específico para os nossos erros, porque se acontecesse qualquer outra exception, eles iam ser tratados da mesma forma. Agora não. Agora a gente pode ter um catch específico para a gente, coisa que a gente não podia ter antes. Ou a gente dava um catch para exception de um modo geral, e qualquer exception ia entrar ali. Então a gente tinha essa questão. Agora a gente pode ter um catch exclusivo, tá, para o acelerar e o frear, né?
para esse tipo de erro, ou seja, para velocidade inválida exception. Então o que eu vou fazer? Ó, vou throw new velocidade inválida exception. Mesma coisa aqui, throw new velocidade inválida exception. E aí, naturalmente, né, throws velocidade inválida exceptions, e aqui também throws velocidade inválida exception. Como a exceção é checked, tá? A gente está herdando de exception aqui, ó. Então a gente tem que ter o throws. Ok? Então, pessoal, agora a gente tem, né, a nossa exceção personalizada aqui, ó, sendo lançada. Então, a gente tem aí agora essa possibilidade. E só um adendo aqui, galera, uma coisa a mais aqui. Dentro de um método, tá, vocês podem lançar mais de uma exceção. Tá? Eu posso lançar aqui velocidade inválida exception e, sei lá, em algum outro momento, a throw new exception. Então, eu posso ter duas exceções sendo lançadas. E aí, basta eu colocar o throws, vírgula, e a outra exceção que eu estou lançando. Tá? Então, se eu tiver 3, vírgula, eu vou separando. Tá? Só para que vocês saibam que a gente também pode ter várias exceções sendo lançadas em um método. Bom, vamos agora lá no nosso programa. Né? A gente está vendo aqui, olha como é que era o tratamento. Né? Caso acontecesse uma exception, tá? De qualquer natureza, ia vir para cá. Né? Então, vamos forçar a barra, né? e colocar aqui o nosso carro para o lado de fora, por exemplo. E nem precisaria estar para o lado de fora, né? Vamos deixar aqui mesmo. E botar ele com uma referência nula, né? Igual que a gente fez no exemplo aí atrás. Ó, eu tenho um problema que é um null pointer exception que vai ser lançado. Só que ele vai cair aqui, como ele é filho de exception por tabela, vai cair nesse tratamento aqui, ó. Vou executar, lá, erro null. Então, assim, todo mundo que é exception vai ser tratado assim. Não tinha até então como tratar especificamente, tá, o meu problema aqui. Reparem que não deu erro, é uma exceção checked. Mas você não está tratando velocidade inválida exception, mas eu estou tratando exception. Velocidade inválida exception é filha dela, por isso que eu não tive problema nenhum aqui. Tá? Mas eu teria que tratar. Ó. Se eu tirar o tratamento, né, por exemplo, se eu botar aqui outra exceção, sei lá, null pointer, por exemplo, já vou ter erro lá, ó, porque eu não estou tratando. Tá? Então essa aqui é a ideia. Eu sou obrigado a tratar, é uma exceção checked. E aí, pessoal, agora a gente pode dar um tratamento, ó, próprio para a nossa exceção. Né? Eu posso chegar aqui e colocar um catch aqui, chamado com velocidade inválida exception. E nesse bloco aqui, pessoal, eu vou dar um tratamento diferenciado, tá, para essa exceção aqui. Né? Eu posso exibir uma mensagem informando, ó, a velocidade de aceleração ou frenagem não deve ser nula ou negativa. E aí a gente está tratando agora de maneira específica a nossa exceção. Então, caso tenha aqui, ó, um acelerar negativo, como está aqui, vou tentar executar, ó. Lá, caiu na velocidade inválida exception, a velocidade de aceleração ou frenagem, né? Botei frenagem aqui, frenagem, não deve ser nula ou negativa. Então, pessoal, aconteceu uma exceção nessa linha, já desloca para o catch, é desse tipo? É, então executa esse catch aqui. Tá? Ao ponto que se eu tenho, né, um null pointer exception, que era o caso que a gente testou antes aqui, ó, eu não vou cair nesse bloco, eu vou cair no de exception. Lá, vou executar, lá, erro null. Então, esse tratamento aqui que foi oferecido. Então, a gente tem um tratamento diferenciado, tá, para o nosso tipo de exceção. Ok, galera? Então, esse é o poder aí que ter um tipo customizado de exceção nos fornece. Existem algumas situações, galera, onde a gente deseja representar, né, um ou mais tipos de exceção
como um único tipo, por assim dizer. Então, na verdade, a gente quer que um determinado conjunto de exceções seja tratado de uma mesma maneira por quem for tratar. Então, vamos pensar aí no seguinte caso. A gente deseja criar um módulo para converter um objeto pessoa em XML, tá? Em código XML e vice-versa. Também pegar, converter um XML em um objeto do tipo pessoa. Então vamos criar uma classe para executar essa operação. Bom, galera, então antes da gente criar aí, esse módulo propriamente dito, eu estou aqui com a classe pessoa, que a gente já criou aí algumas aulas atrás. E eu criei também, galera, uma exceção chamada nome inválido exception, tá? Uma exceção chamada idade inválida exception e uma exceção chamada sexo inválido exception. Tá? Então eu criei essas 3 exceções, vocês vão precisar criar aí também. Nós vamos usá-las, tá, para colocar aí uma validação aqui na nossa classe pessoa. Então, no nome, qual vai ser a validação? A gente vai exigir que o nome tenha pelo menos, tá, 2 caracteres. Então, se nome.length dá o tamanho dessa string, tá, galera? Então, se for menor do que 2, a gente vai lançar uma exceção. Throw new nome inválido exception. E a gente passa aqui, o nome deve ter ao menos 2 caracteres. Ok? Exceção checked, Então a gente precisa ter aí a declaração throws nome inválido exception. Na idade também, no setter de idade, a gente vai fazer também uma validação. Tá? A idade ela tem que ser maior ou igual a 1, tá? Não existe idade inferior a essa. Então, caso a idade seja menor do que 1, o que a gente vai fazer? Vamos lançar new idade inválida exception. A idade deve ser maior que 0, por exemplo. Basta que seja 1 ou mais. E aí, throws idade inválida exception. E aqui no setter de sexo nós vamos fazer também uma validação. A gente sabe que o caractere de sexo ele tem que ser ou M, tá? Ou F, masculino, feminino, e a gente pode colocar I de indeterminado também. Então, sexo, se sexo for diferente de M ou sexo aqui é um E, que a gente só vai lançar exceção se for diferente de todos esses tipos aqui. E de F e de I, a gente lança a exceção. Throw new sexo inválido exception. E o sexo deve ser M, F ou I. E throws
sexo inválido exception. Ok, então agora, galera, a gente fez aí uma série de validações, tá, na nossa classe pessoa, usando as exceções. Lógico que nos construtores a gente vai precisar também fazer essas validações. Só que para isso, né, para a gente não ter que ter todo esse trabalho de novo, ao invés de fazer a atribuição direta, a gente usa o setter aqui no construtor, ó, set nome. E aí já passa o nome. Mesma coisa aqui no sexo. Set sexo. E aí passa aqui o caractere i. No caso desse construtor aqui, que só recebe o nome, por exemplo. Aqui embaixo, mesma coisa. Usamos o setter de idade. Como o setter já faz a validação, então chamando ele aqui, né, minha atribuição ela já está sendo validada nesse momento. E aqui os três. Né. Ok, pessoal, lógico que a gente vai ter que colocar a declaração throws aqui, né, nos construtores. No caso desse primeiro construtor, throws nome inválido exception e sexo inválido exception. Tá? Nós podemos lançar essas duas exceções. Aqui, idade inválida exception e sexo inválido exception. E aqui, finalmente, throws nome inválido exception, idade inválida exception e sexo inválido exception. Ok, agora nossos construtores também validam, né, e todas as validações agora já estão prontas na nossa classe pessoa. Agora, né, eu vou fechar aqui as exceções, vamos então criar aí o nosso conversor XML. Então, nova classe, conversor XML. Ok. Nossa classe está criada, ó. E, como eu falei com vocês, a ideia é a gente ter um método para transformar um objeto pessoa em código XML e também um outro método que transforma um código XML em um objeto pessoa. Vamos criar aqui um método que transforma uma pessoa em XML, tá? Em um código XML, pessoa para XML. E aí aqui a gente recebe um objeto tipo pessoa. E aí a gente vai criar uma string, tá? E vamos escrever aqui o código XML de uma pessoa. Abrimos a tag pessoa, depois vem a tag nome e aí a gente vai colocar qual é o nome. Espaçando as linhas para ficar mais organizado, p.getNome. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que eu estivesse botando aqui um na frente do outro, tá? Só para ficar mais organizado. Mas aí a gente coloca agora a tag fechamento de nome, já abre a tag de idade, p.getIdade. Vamos agora fechar a tag de idade e abrir a tag sexo. p.getSexo. E vamos agora fechar a tag sexo e fechar também a tag pessoa. A gente colocou aí todos os dados através de um código XML. No final a gente retorna o XML. Ok, pessoal, então fizemos aí, né, o primeiro método. Agora vamos fazer o segundo método. O segundo método, a ideia é que a gente retorne uma pessoa, né, que veio de um XML.
Então a gente vai receber um XML, uma string, e vamos fazer a conversão. Aqui, galera, vocês vão ver que eu vou usar aí vários códigos, classes que vocês ainda não conhecem. Não se preocupem, tá? Não é nosso foco aqui ver essas coisas. Eu só vou colocar aqui para a gente fazer essa operação. Mas a ideia aqui é a gente trabalhar com as exceções, tá? Então não fiquem encucados com esses códigos aqui que eu estou colocando. Bom, galera, então tudo que eu fiz até aqui foi trabalhar aí, usando uma biblioteca própria do Java para a gente trabalhar com código XML. Tá? Mas basicamente o que eu estou fazendo nesse código aqui é pegando um XML aqui de um texto e pegando o conteúdo que está na tag nome, na tag idade e na tag sexo. E depois eu estou pegando os valores, os conteúdos que estão entre essas tags e colocando aí, tá, na minha variável nome, que é uma string, na minha variável idade, aí eu preciso converter para inteiro antes, e na minha variável sexo, tá, onde eu pego aí o caractere. Então, basicamente isso que eu fiz, peguei entre essas tags aqui os conteúdos e joguei nas variáveis. Agora que eu já tenho esses conteúdos, eu vou colocar eles em um objeto pessoa. Tá? Então, vou criar aqui um objeto pessoa, p igual a new pessoa,
E em pessoas, se vocês se lembrarem, a gente já tem um construtor que nos permite receber todo mundo. Então basta a gente usar ele aqui, ó. Recebo primeiro o nome, depois o sexo, depois a idade e finalmente o sexo. E no final eu retorno essa pessoa. Tá? Ok, pessoal. Só que, como vocês podem ver, né, a gente está aqui, ó, recebendo diversos erros. Tá? A gente já né, vai cuidar desses caras aqui. Mas entendam que a nossa biblioteca, né, nosso módulo, ele já faz aquilo que ele se compromete a fazer, ou seja, ele está aqui, ó, tendo um procedimento, um método para converter aí um objeto tipo pessoa para XML, e ele também está tendo um método aqui embaixo para converter um XML para uma pessoa. Né? Então essa é a ideia. Bom, todos esses erros aqui, gente, se a gente vê, são erros de muitos tipos de erro. Tá? Então, assim, vários tipos de erro podem ocorrer aqui nesse método. Nessa classe que a gente acabou de programar, né, diversos tipos de exceção podem ocorrer. Né? Pode ocorrer uma null pointer exception, nome inválido exception, idade inválida exception, sexo inválido exception. Então, todas essas exceções podem ocorrer nessa classe. E aí, por se tratar, né, de um módulo, como a gente mencionou, uma coisa que a gente quer que fique aí mais fechada, né, com relação a quem vai usar, né, quem for usar externamente não conheça muitos detalhes da implementação, a gente pode querer que todas as exceções lançadas por essa classe sejam do tipo conversor XML exception. Então, todas as exceções, dependente de quem for, a gente quer que seja lançada como conversor XML exception. Então, assim, null pointer exception, né, dessa maneira, null pointer exception, nome inválido exception, idade inválida exception, sexo inválido exception, todas essas exceções vão ter que ser lançadas como conversor XML exception. Como que a gente faz isso? Para a gente poder fazer isso, a gente usa uma técnica chamada wrapping de exceções, ou wrapping de exceptions. Essa técnica consiste na gente pegar e encapsular uma exceção dentro de outra. Então a gente pega, na verdade a gente vai pegar uma exceção que foi lançada a priori, vai colocar, empacotar dentro de outra exceção e vai lançar. Então, na verdade, ela vai com a cara daquela outra exceção, mas dentro dela a gente encontra o objeto de exceção que foi lançado primeiro. Então, para a gente criar, usar esse tipo de técnica, o primeiro passo é criar uma exceção, criar a nossa conversor XML exception, e a gente tem que ter outros dois construtores na nossa classe de exceção. Um dos construtores permite receber, ao invés de uma mensagem, uma outra exceção. Tá? Então, ao invés de você passar lá na hora que for lançar a exceção, throw new exception, ao invés de você passar a mensagem ali, você vai passar o objeto da outra exceção que você pegou no cat. E o outro construtor, ele permite receber tanto a exceção que foi lançada a priori, quanto uma mensagem também. Então você pode receber os dois. Você recebe o objeto de exceção que você pegou no cat e você passa uma mensagem sua ali também. Então vamos ver aí na prática como que a gente implementa e trabalha com o conceito de wrapping de exceções. Bom, galera, vamos então criar aí a nossa conversor XML exception. Vou ver aqui, new class
conversor XML exception. Beleza, criamos aí. Vamos agora estender de exception. Bom, agora nós vamos usar aí um outro tipo de construtor. Tá? Na verdade, a gente pode ter vários construtores sobrecarregados aqui. Tá? Então vamos criar primeiro aquele construtor que a gente já conhece, né? Que é aquele que simplesmente recebe aí a mensagem. Ok. Agora, gente, nós vamos criar um outro construtor, tá? Conversor XML exception, e esse construtor ele recebe um throwable, que é na verdade uma exceção lançável, né? Ou seja, uma exceção que é lançável. Vamos colocar na prática assim. E aí ok, vamos passar aqui para o construtor da classe mãe, e a gente ainda tem a possibilidade, tá, de ter um terceiro construtor, que é um construtor, tá, que recebe uma exceção e recebe também uma mensagem. E vamos passar, né, para o construtor da classe mãe. Acho que eu inverti a ordem aqui. A mensagem é que vem primeiro. Então vem primeiro a mensagem, depois é que vem a exceção. Ok, pessoal? Então, na verdade eu estava falando aqui desses dois construtores, tá? Um recebe uma outra exceção que vai ficar encapsulada dentro dele, e esse outro aqui recebe também, além dessa exceção que fica encapsulada, uma mensagem, tá, de erro que a gente pode escrever aí do jeito que a gente escrevia antes. Então, e além disso, a gente pode ter também um construtor que a gente já conhece. Mas, para o nosso uso aqui, né, para aplicar a técnica de wrapping de exceções, a gente precisa, pelo menos desse construtor aqui. Podemos ter esse também, mas a gente precisa de um construtor que receba, tá, uma outra exceção por parâmetro, para que a gente possa encapsular essa exceção dentro dele. Ok, pessoal? Então, nossa exceção conversor XML exception vai ficar dessa maneira. Agora, qual a ideia aqui? Eu vou vir aqui, ó, no meu conversor XML, como a gente tinha visto, ó, ficaram vários erros aqui por tratar. Então, a gente tem uma infinidade de erros aqui que a gente tem que tratar. Então, vou colocar isso tudo aqui dentro de um try catch, tá? A gente só deve ter que depois mexer aí nessa questão do pessoa para a gente não ter um possível método sem retorno, mas vamos inicialmente botar isso tudo dentro de um try catch aqui. Tá? E aí, nós vamos ter que tratar as exceções, tá, que estão sendo lançadas aqui. Vamos entender antes de colocar o try aqui quais são elas. Ó. A gente tem aqui, tá, exceção do tipo parser configuration exception. Ele até dá, se a gente quiser, ó,
colocar dentro do try catch aqui, só que ele bota o try catch local. Então não é isso que a gente quer colocar todo mundo dentro do try catch. Então a gente tem essa parser configuration exception, a gente tem IO exception e a gente tem também essas exceções aqui, tá? Que a gente lança na classe pessoa. Ok, galera? Então vamos colocar aqui primeiro, só para a gente não esquecer, eu já vou deixar até aqui embaixo, parser configuration exception, tá? Então parser configuration exception, além dela, vou botar no comentário aqui para não interferir na nossa. Além dela, a gente tem IO exception para tratar. E a gente tem também as exceções que a gente já conhece, que é sexo inválido exception, nome inválido exception e assim sucessivamente. Talvez até existam mais algumas, tá, galera? Mas a gente vai vendo aí conforme a gente está corrigindo. Então a gente bota o catch aqui, tá? E a gente vai ter um catch para tratar aí o parser configuration exception. A gente tem um catch também para tratar IO exception. Ó, realmente ainda tem mais algumas, ó. Sax exception. Vou fazendo assim que eu acho que fica melhor. E agora nós temos aí o nome inválido exception. Idade inválida exception. E sexo inválido exception. Tá? Então nós temos aí todas essas exceções aqui, tá? Elas podem ocorrer nesse bloco protegido. Ok, galera? Eu vou só passar aqui, tá? um código aqui, pessoa P, vou criar aqui em cima, tá? Inicializar com nulo. Aí aqui eu tiro essa e eu faço o retorno no final, que aí esse errinho de o método possivelmente não vai retornar nada, a gente resolve ele aqui, ó, return P, depois que terminar aí todo o método. Bom, então a gente já tratou todas as exceções aqui, ó, tem um catch, tá? Só que a gente não está fazendo nada por enquanto, porque, como eu falei, a nossa ideia não vai ser tratar essas exceções aqui, por assim dizer. Na verdade, ao invés da gente fazer o tratamento, a gente vai lançar, tá, uma exceção do tipo conversor XML exception, que vai encapsular cada uma dessas exceções dentro da nossa exceção conversor XML exception. Então a gente consegue fazer isso. Por exemplo, aqui, caso ocorra uma parser configuration exception, o que eu vou fazer? Eu vou lançar, o meu tratamento na verdade é lançar uma outra exceção. Throw new conversor XML exception. E aí eu quero receber aqui a exceção. Nesse caso eu vou usar aquele construtor que só recebe a exceção. E aí eu passo o E. O Ezinho na verdade é a minha exceção, né? O objeto parser configuration exception que entra aqui no meu conversor XML exception. Como o conversor XML exception é uma exceção checked, a gente tem que sinalizar aqui, ó, no nosso método throws conversor XML exception. Tá? Checked tem que ter lá. Aqui no IO exception, mesma coisa.
throw new conversor XML exception e a gente passa aqui a exceção do tipo IOException. E a gente faz isso em todos os outros métodos. Todos os outros tratamentos, perdão, todos os outros cats. E aí, galera, a gente agora está fazendo um encapsulamento, né? Estou fazendo um wrapping, estou pegando uma exceção, botando dentro de outra e lançando para quem tiver acima tratar essa exceção. Tá? Então essa é que é a ideia do wrapping de exceções. A gente pega e bota dentro de outra exceção. Lembrando que eu poderia botar uma mensagem também, tá, galera? Eu poderia chegar aqui, botar uma mensagem, vírgula, tá? Usando aquele construtor, né? Esse último construtor aqui que recebe uma mensagem e encapsula também a exceção. Né? Então, ó, erro no parser, exemplo. Então isso é possível também. Tá? Eu posso botar uma mensagem e vírgula e encapsular a exceção aqui dentro. Tá? Nesse exemplo aqui eu estou apenas encapsulando, mas eu posso mandar a mensagem também. E aí, galera, lá no nosso programa, quando a gente usar, né, esse método, né, se eu chegar aqui no meu programa, vamos utilizar aqui esse método, vamos fazer duas experiências. Eu vou criar um objeto tipo pessoa, igual a new pessoa. E aí vou receber o nome. E o sexo, ok. Lógico que vai ficar vermelhinho, porque a gente não está tratando a exceção. Então a gente precisa tratar a exceção. Vou utilizar aqui a solução aqui de botar aí os cats. Vou tratar tudo como... Posso colocar aqui. Vou tratar nesse caso, galera, tudo como exception mesmo, para a gente não ficar com um código muito grande, que não é o nosso intuito nesse momento, né, tratar uma por uma. Então vou tratar, nesse caso aqui, todo mundo como exception. E aí eu simplesmente faço aí erro mais e.getMessage. É só botar a pessoa aqui do lado de fora para a gente poder usar essa variável em outros escopos. E ok. Começa ela vai com nulo. Implementa aí. Ok, criamos uma pessoa e vou criar agora também um código XML. Tá? Vou criar aqui string XML igual, e vou abrir uma string aqui, pessoa, tá um XML de pessoa. Pessoa, nome, Maria, fecha o nome, idade, 22, fecha idade, e abro o sexo, F, fecho o sexo e fecho pessoa aqui. Então criei meu XML de pessoa aqui. Há um código XML que representa uma pessoa. Ok? E agora eu vou então fazer um teste usando aí o nosso conversor. Vou criar então aqui o conversor XML. CXML é igual a new conversor XML. E agora eu vou fazer a conversão. Primeiro vou converter uma pessoa para XML. Então vou pegar aqui string, tá? Vou colocar aqui João XML, por exemplo. E aí vou usar aqui o meu cxml ponto pessoa para XML e passo o P, que é a pessoa que está com essas informações aqui, tá? E eu vou fazer também o processo contrário, né? Vamos primeiro ver aí como que fica essa conversão aqui do João XML. Vamos imprimir aqui no nosso programinha.
tá? João XML. Vamos executar. Olha lá, ó. Ele pegou um objeto do tipo pessoa e converteu em um XML. Aqui, ó, o código XML aqui, ó. Do jeitinho que a gente fez aqui para Maria, só que ele já fez a conversão automaticamente para a gente, ó. Tudo certinho aqui. Beleza? Vamos agora fazer o processo, né, para converter um XML em uma pessoa. Pessoa Maria igual a cxml.xml para pessoa. Tá? E aí a gente passa aqui, né, o XML que a gente criou. Reparem que a gente está com erro, ó, porque esse cara aqui, ó, esse método que a gente criou, ele pode lançar um conversor XML exception, que é uma exceção checked. Então, nós temos que colocar esse cara aqui dentro de um try catch. Vou colocar aqui pessoa Maria igual a null. E aqui dentro a gente coloca, né, Maria igual a esse cara aqui. E aí a gente bota try. Né, vamos fazer o tratamento da exceção aqui. Catch. E aqui a gente vai tratar conversor XML exception. Reparem que a gente só está tratando o conversor XML exception aqui, gente. Olha quantas exceções podem acontecer aqui, mas no fim das contas a gente só está... Sempre que acontecer uma dessas aqui, eu na verdade estou lançando uma conversor XML exception. Então eu estou encapsulando todo mundo, de uma certa maneira, num conversor XML exception. Assim, quem usar o meu módulo para converter vai saber que o erro está vindo daqui. Né? Então, essa é que é a ideia. E aí eu posso exibir aqui, erro entre mais e aí o que acontece, ó, a gente pode aqui, né, exibir a mensagem de erro, get message. Então a gente consegue exibir aí a mensagem de erro da nossa exceção. Ok? Vamos aqui agora exibir, tá, o resultado aí do nosso XML convertido em um objeto tipo pessoa. Então, vou botar aqui nome, mais maria.getNome, idade, maria.get idade, sexo, maria.get sexo. Aqui acabei botando aspas simples, essas são aspas duplas. Beleza, vamos testar agora. Ó. E realmente, ó, pegou meu XML aqui e realmente extraiu a informação. O nome é Maria, a idade 22 e o sexo feminino. Ok? Então funcionou aí perfeitamente. Então, galera, essa é a ideia, tá? No fim das contas, né, a construção desse módulo aqui teve o objetivo de mostrar para vocês que a gente pode encapsular várias exceções, tá, né, em um outro tipo de exceção e relançar. Então, na verdade, a gente trata, né, e no tratamento a gente lança uma exceção diferente. Essa é a técnica de wrapping de exceções. Tá? Então, sempre quando a gente falar de wrapping de exceções, o uso dessa técnica é assim que a gente faz. E, eu quero lançar, inclusive, exceções que não estão aparecendo aqui, sei lá,
se aconteceu um null pointer exception, alguma coisa desse gênero, que ela lança todo tipo de exceção. Absolutamente qualquer exceção eu quero lançar como conversor XML exception. Aqui a gente está, caso aconteça uma dessas aqui, eu vou ter um conversor XML exception. Agora, se acontecer um null pointer, alguma exceção diferente aqui, eu não estarei lançando como conversor XML exception. Ok, galera? Se vocês quiserem, quero lançar absolutamente todo tipo, aí é muito simples. Mas se você quer que todo tipo, exatamente todo tipo de exceção, seja lançado como conversor XML exception, o que você faz? Tira todas essas exceções aqui, ó, e trata aqui exception. É o tipo mais genérico. Então ele vai capturar todas as exceções aqui, porque todo mundo é filho de exception, vai cair aqui, e a gente retorna, né? Ou seja, o tratamento de todas as exceções possíveis é lançar uma conversor XML exception. Ok, galera? E aí a gente pode passar a mensagem aqui, ó, ocorreu um erro no módulo de conversão para XML, né, ou D para XML, enfim. Então a gente bota até uma mensagenzinha de erro também e encapsula a outra exceção. Ok, galera? E assim a gente está dizendo, ó, toda e qualquer exceção que acontecer aqui dentro, seja ela checked, unchecked, enfim, vai ser relançada como conversor XML exception. Ok, pessoal? E aí, a gente se pergunta, poxa, mas por que encapsular uma exceção dentro de outra? Bastaria eu lançar outra exceção sem botar aqui, ó, sem chegar aqui e botar o ezinho aqui. Bastaria eu fazer isso. Não precisa mais. Lanço aqui só com a mensagem, ó, tive que criar um monte de construtor, lançaria só com a mensagem aqui, ó, daria certo. Não vai dar erro nenhum, não tem problema nenhum. Só que a vantagem, pessoal, da gente fazer essa, incluir dentro de uma exceção outra exceção, é justamente poder acessar essa exceção ali. Então, nós podemos ter acesso na exceção mais interna. A gente pode conseguir acessar o que está ali dentro do objeto internamente, ou seja, aquilo que foi acrescentado. A gente consegue obter essa informação. Então, por exemplo, eu posso querer, sei lá, obter a mensagem dessa exceção que eu coloquei lá dentro. Quero saber o que aconteceu de fato. Ó. Então, para eu pegar essa exceção que está lá dentro, galera, o que eu faço? Eu uso esse método aqui, ó, getCause. E aí, ele me retorna a exceção que está lá encapsulada. E aí eu posso pegar a mensagem daquela exceção. Ó. Eu uso getMessage aqui. Salvo, ó, eu vou executar agora. Ó. Vou dar um erro aqui de nome inválido, por exemplo. Vou reduzir aqui e executar. Olha lá, ó, erro. O nome deve ter ao menos 2 caracteres. Então, repare que não foi essa mensagem aqui. Ó. Ocorreu um erro no módulo. Não, a gente não deu o eGetMessage. Se eu desse o eGetMessage aqui, estaria retornando a mensagem que eu coloquei aqui. Ocorreu um erro. Mas eu peguei a mensagem do erro interno, ou seja, desse ezinho que foi lançado. E aí eu exibi essa mensagem através do getCause. Então eu consigo acessar a exceção interna, não perco essa informação. Ao passo que se eu fizer isso aqui, ó, excluir simplesmente o eu perdi a informação. Eu não sei o que de fato ocasionou. Quais das exceções, qual das exceções que foi lançada aqui que provocou essa conversor XML exception? Eu não vou saber. Vou saber que aconteceu um erro aqui dentro. Agora, qual o erro, eu não sei. E aí é um problema. A gente precisa muitas vezes dessas informações para saber
né, da onde está partindo o erro. E aí eu consigo acessar através do getCause. Se eu botar só o getMessage, vou dar um espacinho aqui, o getMessage, olha lá, ele só vai retornar realmente a mensagem: ocorreu um erro no módulo de conversão para XML. Só retorna esse cara aqui. Agora eu posso pegar a mensagem que está lá dentro, aí eu uso o e.getCause, que é a causa daquele erro, né, a exceção que a gente colocou lá dentro, e mando exibir a mensagem daquela exceção, e aí aparece, ó, o nome deve ter a menos 2 caracteres. Se eu tentar forçar aqui um erro de idade, eu vou botar negativo menos 22, executar, olha lá, a idade deve ser maior que 0, ou seja, eu estou aqui no conversor XML exception, mas na verdade a mensagem que eu estou pegando é de uma idade inválida exception, que está embutida dentro do conversor XML exception. Beleza, pessoal? Então, essa é a grande vantagem da gente trabalhar com wrapping de exceções. A gente mantém, né, essa informação, ó, é um erro que está vindo lá do módulo de conversão, né, de pessoa para XML. A gente sabe disso pelo tipo da exceção, o conversor XML exception. Então a gente já vai tratar ele aqui. Ah, mas eu quero saber o que de fato está acontecendo. Então eu consigo pegar essa informação aqui dentro através do getCause e uso aqui o getMessage. Ok, galera? Então é assim que a gente trabalha com wrapping de exceções. E é isso, galera. A gente encerra por aqui. Espero aí que os conceitos que a gente estudou na aula de hoje, o wrapping de exceções, como trabalhar com exceções específicas, tudo isso tenha ficado claro para vocês. Pratiquem bastante isso, brinquem bastante, criem as próprias exceções de vocês, trabalhem com wrapping de exceções, para que isso fique aí bem sedimentado, esse conhecimento fique bem sedimentado aí na mente de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.